para mim, e eu vejo diante de outras pessoas que não perderam ainda bem seus entes queridos, o tempo ele tem um valor diferente. Eu uso esse tempo de um jeito diferente. E aí que eu falo que é importante o autoconhecimento, eu fui me conhecer e descubro que a minha vida inteira eu vivi para morrer aos 45. Então essa ansiedade, no final das contas, era porque assim, por quê? Não, porque eu preciso. Mas minha referência de tempo era diferente de todo mundo. Toda vez que a gente olhar, estou preparado para ser pai e mãe, nunca vamos estar, porque a gente vai querer ser o melhor e né, o perfeito. E aí vem uma outra questão, perfeição existe, não existe? Mas é o melhor que eu posso ser. E infelizmente, quando a gente olha, né, no geral, não vamos generalizar, mas comumente o que vemos é como você falou, um trabalhar para dar o de melhor. Mas a educação, ela está cada vez mais precária. Esse olhar, né, para aquele serzinho que está dependendo do que você vai passar para ele, a formação que você vai dar. Falar, mas antes era bom. Não, antes também tinha os conflitos, como você disse. O mundo, ao meu ver, só melhora. Quando a gente ganha conhecimento, nunca a gente teve tanto acesso ao conhecimento. Ah, mas a tecnologia tem destruído famílias. Não, a tecnologia não. A pessoa que está usando a tecnologia está destruindo sua própria família. Oi, oi! Mais uma história inspiradora chegando aqui, direto dos estúdios da It's Flow, no nosso It's Cast. Esse podcast onde a gente aperta o REC para capturar muito mais que imagens. Nós capturamos informações, conhecimentos e o principal, momentos, histórias que marcaram e marcam a vida dos nossos convidados. Porque contar histórias é muito mais do que produzir vídeo, né, gente? Contar histórias é sobre transformação, é sobre legado, é sobre impacto. Então, ajeite-se aí, porque a história de hoje vai impactar você. Aos 14 anos, ele vendia cocada na escola. Hoje, ele é um grande empresário que lidera o maior movimento de empreendedorismo familiar do Brasil, o Poder da Família. É isso mesmo, esse projeto que impacta milhares de lares. Ele é esposo da Vanessa, é papai do Lorenzo, da Antonella e, gente, ele cuida dessa família com todo amor. Uma família que foi construída com muito amor, que tem seus desafios, mas que ele cuida diariamente para que tenha ali as suas raízes bem firmadas. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre famílias, vamos falar sobre como ter essas raízes sempre firmes para que a gente possa resgatar cada vez mais os valores, né? Valores e princípios das famílias. E é isso, é por isso que ele luta. Vamos falar sobre tudo isso agora com ele, gente, com muito carinho. A gente recebe aqui nos estúdios da It's Flow, Éden Davanzo. Bem-vindo! Obrigado, muito obrigado. Com esse tom tão leve, né? A gente fica até leve falando, refletindo, escutando e realmente toda uma jornada, é a forma da gente contar. Obrigado por esse convite, pela oportunidade de estar aqui, por poder falar sobre tantos projetos e também poder aprender. Sempre quando a gente está num veículo, né, como um podcast, a gente vem para contar, mas a gente vem para aprender tanto. Eu espero que esse tempo que a gente tenha junto possa fazer sentido para vocês que me convidaram, para você, quem está aí, e que possa ser um momento legal de aprendizado. Sempre olho o podcast como aprendizado. Parabéns por esse projeto incrível. Obrigada. É muito bom. E acabei não falando também do Papo em Família, que é um outro grande projeto que o Éden toca e que traz aí, gente, olha, cada história incrível. E foi isso que fez a gente se identificar, sabe? Tivemos o primeiro contato com o Éden e desde o primeiro momento a gente estava conversando agora nos bastidores que foi já um primeiro contato de grande impacto. E ele e o Nando no primeiro momento e essa admiração por todo o trabalho que é realizado, porque é prezar justamente pelas famílias brasileiras do mundo todo. Conta pra gente, já para começar, que a gente fica aqui, né, querendo saber de tudo já logo de cara, mas para começar, conta pra gente quem é esse menino. Deixa eu ver. Tem história aí? Eita! Quem é esse menininho, gente? Que Caramba. idade aí, Éden? Eu devia ter uns 10 anos, talvez. Talvez uns 10 anos de idade. Já era arteiro, né? Eu gostava de brincar. Eu tenho uma criança interior viva.
Eu mantenho a criança interior desse garotão aí, viva, brincando, sempre brincalhão. Eu acho que minhas irmãs eram nenês, pelo que eu tô vendo com o carrinho. Tenho 3 irmãs. Uma mais velha, eu sou do meio, e 2 gêmeas mais novas. Pelo carrinho, elas eram nenês ainda. Olha. Então foi um momento de vida muito bom, porque eu sonhava em ter mais irmãos. Vieram 2 irmãs. Isso deu uma confundida na minha cabeça, porque daí criou o trio dos R's: Renata, Rebeca e Rafaela, e um Éden. Olha. Eu não entendia só por que eu era o Éden, começava com E e não era Ricardo, Rafael, Renato, Roberto, Rodrigo. E era essa fase. Um garoto alegre, divertido e que sempre pôde sonhar muito, muito. Não tinha limites assim para imaginar, para sonhar. Mantenho isso vivo até hoje. Não tem limites para sonhar. Não acredito no impossível. Nessa época, você lembra qual era o maior sonho nessa época? Ai, não sei. Ou um pouco mais pra frente? Eu acho que eu sempre quis ser muita coisa, assim. Eu acho que desde menino eu era muito responsável, brincalhão, mas era um brincalhão responsável, que sonhava muito e tinha essa questão de referências. Eu era um sonhador que eu desejava ter uma casa assim, morar assado, viajar para tal lugar. Aí, por exemplo, eu acho que eu não tinha feito ainda a viagem de quando eu vendia as cocadas na escola. Então era um sonho ir para Disney e conhecer a Disney. Então, era um menino muito sonhador. Eu sonhava assim em um futuro, queria ter um futuro diferente, um futuro bom. Naquela ocasião, acho que mais financeiro. A minha referência, assim, quero morar num apartamento assim, queria ter assado, queria ir para uma viagem, queria conhecer um país. Então, acho que eu queria uma vida boa. Uma vida boa. Esses sonhos de criança, muitas vezes eles ficam perdidos lá no tempo. O que você fez para manter aceso sempre esses sonhos? Os desafios foram vindo com o tempo, obviamente. Se cai numa realidade, né? Eu vejo assim através da minha vida que é como se, caramba, eu vivia, que a minha infância, eu tenho recordações tão lindas da minha infância, e meus pais sempre prezaram muito por isso, sabe? Da gente ter uma infância feliz, uma infância, e obviamente que veio a proteção, né? Mas chega um determinado momento que você vive um conto de fadas, você vive um sonho mágico, e tem aquele momento que você se depara com realidades mesmo. Quando você começou a se deparar com uma realidade mais dura de você mesmo ter que enfrentar os desafios, teve algum momento que esses sonhos foram se perdendo ou não? Eu não digo que o sonho se perdeu, mas muitas vezes os sonhos mudam diante do que você coloca como prioridade na vida, né? Uma criança, ela pode sonhar muitas coisas, ela pode ser lúdica. E esse é o bonito da criança, porque ela não tem a responsabilidade que um adulto tem. Ela também não tem nem a consciência dessa responsabilidade. Mas a gente vai crescendo e a gente vai ganhando responsabilidade. Às vezes na hora certa e às vezes antecipadamente. Então, nesses momentos de vida, em algum momento, eu tive que aprender a ser adulto. Então, acho que eu tive 2 momentos assim que eu vejo que foi principalmente a perda do meu pai. Eu tinha 14 anos, então depois desse garoto, depois de alguns anos, perdi meu pai inesperadamente. Então, isso para uma criança que sonha muito, em nenhum momento você põe no sonho a perda de um pai, ainda mais fortão, jovem, amigão. Então não tinha essa consciência. Foi doído, bem doído. Tem um agravante, porque tem a questão de datas, né? Foi bem no Natal, foi isso? Foi bem no Natal. Você lembra de tudo. Foi bem no Natal. Que aí sim concilia com a realização de um sonho. Por isso que eu falo que a vida, eu não deixo de perder o sonho. Mas as realidades vão mudando e você vai se moldando às realidades da vida. E por isso que hoje, os resultados que eu tenho é a forma como eu encaro a vida. Então, ao mesmo tempo que eu fui lá, vendi cocada na escola, juntei dinheiro, realizei um sonho e fui para Disney, nesse mesmo tempo eu conquistei um sonho material, uma viagem, mas perdi o meu pai. Então eu não posso nem comparar uma coisa com a outra. E ali eu perdi um chão. Por um lado, bem no Natal, bem no dia do Natal. E aí a tua visão de vida muda. Então por isso que eu falo, não são os sonhos, a visão de vida muda. Por um lado, eu entendi que falei, uau, né? Às vezes é assim, a vida é inesperada, doída, sem entender, porque uma criança, um jovem ainda,
entende o que é uma perda tão repentina e ao mesmo tempo um amadurecimento instantâneo. Não é que foi rápido, foi instantâneo. Porque eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi foi assim, você precisa ser forte. É a primeira coisa que a Mas gente assim, ouve. e hoje eu penso, será? Será que precisava ser tão forte? Eu ia amadurecer. Mas talvez hoje, como adulto, para o meu filho, talvez eu falava, filhão, deixa eu te falar uma coisa. Pode chorar, Isso. vai doer, mas eu vou te ajudar. Nós vamos estar juntos. Só que aquilo pesou muito para mim. Então, ser forte foi uma missão de vida. Você precisa ser forte, você precisa ser forte, você precisa ser forte, você precisa ser forte. Então, minhas prioridades mudam naquele momento. Eu precisei ser forte, e ser forte é ser o quê? Talvez não ter uma criança interior tão viva, talvez você ser mais adulto, você ir buscar uma responsabilidade de um emprego. Foi nesse momento que minha vida muda muito. Então, o sonhador precisou ser forte. E a criança interior ficou um pouquinho mais quietinha. Foi um momento difícil, doído, que durou alguns bons anos. Hoje eu entendo os motivos de tudo isso, mas era muito novo e não tinha o conhecimento. E os meus pais, minha mãe não tinha o conhecimento que hoje a gente tem. E foi um momento mais desafiador da minha vida. Mudou muita coisa. Ali muda. E esse pai forte é justamente isso. Você se tornou uma pessoa forte, precisou se tornar forte. Hoje é um pai forte, é um marido forte, também com as suas fragilidades, né? Obviamente. Mas, principalmente a morte. A morte tem algo que nunca se está preparado. Eu acredito que por mais que se passe conhecimento, experiência para os filhos, ainda é algo que é tão difícil de se falar, né? Você tendo passado essa experiência tão novinho, você puxou meio que para você essa coisa de trazer para os teus filhos isso, de falar sobre a morte, sobre a tua falta, talvez, em algum momento? Porque eu acho que quem perde alguém, principalmente pai e mãe, tem uma consciência de vida diferente. A gente ganha uma noção do tempo versus o que a gente faz com esse tempo. Então, para mim, e eu vejo diante de outras pessoas que não perderam ainda bem seus entes queridos, o tempo ele tem um valor diferente. Eu uso esse tempo de um jeito diferente. E foi tão louco a perda do meu pai, porque ele era muito novo. Meu pai faleceu com 45 anos. E, ao longo da minha vida, esse ser forte não foi só positivo. Por um lado foi positivo, me pus como homem da casa, fui trabalhar. Meus pais eram separados, tinha uma ótima relação com ambos, tinha um padrasto maravilhoso, então ele foi minha referência de homem, de pai, mas precisei ser mais responsável e fazer da minha vida. Esse lado foi positivo. Por um outro lado, quando eu olho para tudo isso, esse ser forte foi muito da força do braço. Força do braço, força do braço, força do braço. Preciso ser forte, preciso ser forte, preciso ser forte. E isso esconde muita coisa, esconde muito sentimento. E aí você não entende que você pode dialogar sobre isso. E ansiedade. Então eu era um menino muito ansioso, que fazia as coisas, ainda eu acho que eu sou, mas uma ansiedade hoje positiva, mas antes era uma ansiedade que matava a minha saúde. Sem eu entender, fui entender isso, sei lá, com uns 30 anos de idade, que a minha ansiedade era a ânsia por viver, ligada a uma vida curta. Porque minha referência de vida era 45 anos. Então, quando eu fiz 30, eu falei, só tenho mais 15. Você já era pai com 30? Não, eu casei com 30. Olha. Casei com 30. Então, uma responsabilidade, casar, e a gente sempre acha que quando vai casar, 30 você vai estar bem, você vai estar se sustentando, você está bem financeiramente, você está casado, você está com filho. Você chega com 30 e fala, meu Deus do céu, cadê aqueles 30 que eu buscava? E ali deu um lapso, e aí que eu falo que é importante o autoconhecimento, eu fui me conhecer e descubro que a minha vida inteira eu vivi para morrer aos 45. Então essa ansiedade, no final das contas, era porque assim, por quê? Não, porque eu preciso, mas minha referência de tempo era diferente de todo mundo. Por isso que a gente precisa buscar as nossas curas e entender que a história do meu pai não é a minha história e que eu tenho o período de vida que Deus vai me dar, mas eu significo o meu tempo diferente de muita gente. Eu realmente agradeço todos, eu amo viver, eu sou apaixonado por viver. E a única coisa que eu ainda preciso me trabalhar muito bem é com relação à morte. Eu não aceito muito bem a morte ainda. Nem de quem eu não conheço. Às vezes eu não conheço a pessoa,
mas é uma referência para mim e eu fico triste que a pessoa faleceu, mas como eu confio muito em Deus É isso. e é divino a gente não saber o último dia, eu entendo que tudo tem um propósito, tem a mão de Deus, me cuido para ficar o máximo de tempo possível nessa terra, mas com um propósito, porque eu sei o que eu vim fazer aqui. E você conversa sobre isso com seus filhos? Eu converso no sentido de falar, filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês, valorize o que a gente está vivendo. O tempo, né? Não fala assim com teu pai, sabe por Uhum. quê? Porque você tem um pai. Então eu educo meus filhos na consciência de entenda que hoje eu tô aqui, mas pode ser que um dia eu não tô. Não como uma coisa ruim, não é para dar medo, mas é para dar uma consciência de vida. Porque eu vejo muita gente que vive depois que perde alguém, ou vive na depressão, daquilo que não falou, daquilo que não viveu, ou no arrependimento, ou na amargura. Isso é uma doença para o nosso corpo. Então eu falo, filho, aproveita. O pai está aqui. Mas pai, às vezes eu educo de alguma forma, não faz. Reclama. Hoje eu estou aqui. E eu estou te preparando para o dia que eu não tiver. E eu faço isso em todo momento. Eu vou viajar. Tô o passaporte. Não, filho, aprende a passar ali. Aprende a apresentar. Porque pode ser que um dia eu não vou, tá? E nem sei se é por causa que o pai vai morrer ou não. Mas pode ser, você vai crescer. Se prepara para o futuro. Então a preparação que eu não tive e foi doída e instantânea, eu quero fazer essa sucessão. E aí que eu acho que é a inteligência dos pais. A sucessão é você construir filhos melhores do que você. É você preparar para eles serem mais inteligentes, com mais conhecimento, não passarem por aquilo que você não passou, só que hoje é confundido. O não passar por aquilo é só no material. Eu dou aquilo que eu não tive. Não, pelo contrário. Eu não tive e não me fez falta. Então vamos aprender a viver. Se eu tenho uma condição, claro, a realidade deles é diferente da minha, e eu acho isso louvável, que bom, trabalho para isso, mas é para eles terem mais conhecimento, mais inteligência emocional. Meu filho com 10 anos fez um curso de 4 dias de inteligência emocional, por vontade própria, porque ele vê isso dentro da casa dele. Perfeito. É uma linha muito tênue, a gente entende, né? Tem toda uma questão psicológica, né? De não amedrontar e não criar um monstro, vamos dizer assim, né? Na cabecinha deles. Mas como é importante isso, essa conversa clara, respeitando, obviamente, né, a idade de cada um, mas esse entendimento, porque sim, a gente passa uma vida inteira sem entender a morte, sem aceitar, é doído demais, por mais que a gente entenda que todos vamos passar por ela. Mas se fala principalmente da questão do preparo, né, para essas crianças. Por falar em preparo dessas crianças, preparo dos pais, né, Éden? Muito. Falando um pouquinho sobre isso, a gente acompanha muito teu trabalho e o que mais ressalta, assim, o que mais salta aos nossos olhos é isso, sabe? Chega a dar uma ansiedade boa, né? Que a gente quer muito, né? Ter os nossos. A ansiedade boa de estar preparado, né? Você vê essa falta de pais preparados? Das pessoas realmente não só quererem filhos, mas quererem ser pais e mães? Você sabe que pensando nisso, eu acho que ninguém está preparado exatamente para ser pai e mãe. Se você me dissesse assim, você estava preparado para o primeiro filho? Se eu fosse me preparar, eu ia falar não. Deixa mais 1 ano, 2 anos, deixa eu estruturar melhor minha vida financeira, deixa eu estruturar melhor a casa. Eu acho que não é o preparo, mas é a vontade de ser. E qual a diferença disso? Às vezes você não está preparado e recebe alguma coisa. Um filho, um super presente. Você se torna pai. A mulher se torna mãe em instantes. Só que o fato de ser pai e mãe não está na maternidade ou na paternidade. Está no cuidado dali para frente. Então eu acho que o que falta é pagar o preço para o futuro que você quer que o teu filho tenha. Por que eu digo isso? Porque o despreparo é uma falta de autorresponsabilidade de dizer para o filho o que ele tem que fazer, mas você não ser o exemplo disso. Exatamente. É você dizer para o teu filho acreditar em Deus quando na verdade ele não enxerga isso nem dentro da casa dele. Ou querer direcionar teu filho para um valor, para um princípio e viver uma vida de princípio, ser um homem de honra, ser um homem batalhador, ser um homem leal, honesto, um bom marido, mas não enxerga isso dentro de casa. Então eu acho que é mais pagar o preço. E eu pago um preço quando as pessoas falam, você é um super pai. Hoje uma família que é referência no Brasil, na África, sou.
Mas existe um preço para isso. E que me tira da zona de conforto. Que faz eu fazer coisas que eu não tenho vontade de fazer. Que me tira de uma zona que eu gostaria, às vezes, de descansar ou fazer outras coisas. E me obrigo porque eu sei da importância daquilo para o meu filho naquele momento. E eu fico entre o que eu quero e o que eu tenho que fazer. Eu opto pelo que eu tenho que fazer. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Perfeito. Um exemplo muito claro disso, simples, corriqueiro, e que tem muito debate, porque quando a gente toca no assunto, geralmente os pais dizem que não tem nada a ver, é o pai falar o palavrão na frente dos filhos. Hoje em dia, tá normalizado, tu também fala muito sobre isso, sobre aquilo que é comum, aquilo que é normal. Hoje se normaliza tudo, é normal todo mundo falar palavrão. Mas os filhos não podem, você educa, olha, não pode, é falta de respeito. E aí, de repente, aquela criança vê pai e mãe, que são exemplos para ela, né? Que são os condutores, os responsáveis, os educadores, falando. Então, é um exemplo muito simples, que a gente vê corriqueiramente, mas que infelizmente não se tem essa consciência, né? Eu faço porque eu sou adulto, ele entende que ele é criança e ele não pode fazer. Não, ele não entende que ele é criança. Porque criança não sabe que ele é criança. Criança sempre quer ser adulto. A gente querendo. Não, eu quero ser igual ele. Eu quero estar na escola, eu quero estar na faculdade, eu quero estar trabalhando. Você quer ser um adulto, você espelha. A verdade é que nós somos esponjas. E nós adultos também. A criança, mais ainda, como se os poros dessa esponja da criança fossem ainda maiores. Filho faz o que a gente faz. E não o que a gente fala. Porque senão fica só uma determinação verbal. E aí não é exemplo. Então tem que tomar muito cuidado. E, às vezes é exemplo simples. E que um monte de gente agora nesse momento fala, pelo amor de Deus, Exato. palavrão. Isso é balela. Mas tá tudo certo. Se pra você isso é normal, se pra você tá bom, falar palavrão, não muda em nada, e a sua vida tá indo bem, os seus resultados são maravilhosos, você é uma pessoa incrível, você já conquistou tudo na vida, e isso deu certo, tá tudo bem. Eu acho que não é. E para o meu filho não falar, eu tive que não falar. E daí você fala assim, não, esse cara é perfeito. Não, não era. Eu falei, nós somos descendentes de portugueses. Tenho dupla nacionalidade. Você vai para Portugal, Sim. minha amiga, é um palavreado todos os dias. E sem a intenção que tem aqui. Porque lá Exato. é normal algumas coisas. Então, a gente tinha por hábito falar. O dia que eu entendo, filho, não fala, eu tive que parar. Ah, mas você parou só por isso? Esse foi um grande motivo. Mas por que eu não falo palavrão? Porque hoje eu entendo o poder que a comunicação tem na vida. E o tempo que eu expresso uma comunicação de um palavrão, ainda que não tenha a intenção de, tá tudo bem. É sutil, mas as coisas são sutis na vida mesmo. Eu estou intencionando uma coisa que eu não quero para minha vida. Então Esse eu me é o ponto. bloqueio. É um estilo de vida. Aí você vai parando, vai parando, vai parando. Quando você vê, você fala assim, alguém fala palavrão, você fala, putz, que feio, né? Já não é tão comum como você achava. O ponto principal é que não é algo isolado. Não é uma situação, ok, eduquei meu filho a não falar palavrão, me contenho, não faço palavrão e tá tudo resolvido, não falo palavrão e tá tudo certo. É um conjunto. É como você começou, né, respondendo essa pergunta. Toda vez que a gente olhar, estou preparado para ser pai e mãe, nunca vamos estar, porque a gente vai querer ser o melhor e né, o perfeito. E aí vem uma outra questão, perfeição existe, não existe? Mas é o melhor que eu posso ser. E infelizmente, quando a gente olha, né, no geral, não vamos generalizar, mas comumente o que vemos é como você falou, um trabalhar para dar o de melhor. Mas a educação, ela está cada vez mais precária. Esse olhar, né, para aquele serzinho que está dependendo do que você vai passar para ele, a formação que você vai dar, é ter lar e não casa, né? É ter realmente uma família com base. Então, eu vejo que, às vezes, isso aqui tá ruim para mim, eu não quero abdicar disso, então, isso aqui não faz diferença. Meu filho é muito bem educado, independente se eu falo palavrão ou não. Mas o conjunto, você acompanha muito isso com famílias, uma certa resistência a adotar, né, a se colocar mesmo para essas situações? Eu vejo isso todo momento, todo tempo, a partir da minha vida e da minha família. E por isso que eu acho que hoje a gente vive um grande desafio no núcleo familiar de nós valorizar. Ninguém quer educar mal um filho. Ou ninguém tá Exato. fazendo algo Não falando é assim, porque "Ih, vai dar quer, errado, mas jamais. dane-se." Não, tá todo mundo achando que tá acertando. Tá todo mundo fazendo para dar certo. Às vezes é tão pesado que você fala, ixi, eu acho que eu errei. Você volta atrás.
Mas as famílias hoje, por isso que o núcleo familiar está se distanciando, está se desfazendo, porque é tão sutil no dia a dia, na correria, virou tão banal. Você troca esse comum pelo normal, o normal pelo comum, as mídias, as referências que a gente tem em volta, nos engana o tempo inteiro. E eu falei, tem que pagar um preço. O comportamento dentro da casa é no estilo de vida, é num hábito de vida. E aí você tem que olhar e falar, tá bom, então o que eu preciso mudar? Tudo o que você não entende ser normal. Só que o difícil é você ganhar a consciência, o primeiro passo. As coisas que eu falo hoje, eu falo, gente, não é assim, porque há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, se você me falasse algo que hoje eu vivo, eu ia falar, pelo amor de Deus, o que você está me falando? Eu não ia dar ouvidos, porque eu não tinha nem referência daquilo. E quando você não tem referência, você não tem visão. E sem visão você não entende. Se eu não vi nada da vida inteira, olha o negócio, eu nem sei o que é, eu não dou bola. Mas se eu já sei o que é, que aquilo me faz bem ou me faz mal, eu mudo meus padrões. E dentro de casa eu acho que é muito sobre isso. Eu quero filhos bons, eu quero uma família boa. Mas muitas vezes eu erro, sem saber que eu erro. E os nossos pais erraram. Então assim, é o que eu quero para os meus filhos, e aí você tem que pagar um preço, eu quero que eles sejam melhores do que eu. Você tem que buscar conhecimento. E olhar para o teu passado, para os teus pais e entender qual foi a herança que ele deixou. Herança emocional, herança de hábitos, porque nós somos um reflexo daquilo que a gente viu, ouviu, viveu dentro das nossas casas. E essa eu acho que é a grande dualidade da vida que muda todo o jogo. Quando você olha para trás, começa a enxergar padrões dos seus pais. Pô, mas meu pai era um bêbado, um alcoólatra, eu não gosto do meu pai, não perdoou, meu pai me abandonou. Ok. Nunca ninguém vai te tirar esse elo e essa ligação, porque é teu pai. Identifica o que você reconhece, identifica o que te dá raiva, identifica o que te dá amor, identifica o que é bom, o que é positivo e tira tudo o que não é. E aí tem inúmeros trabalhos para você fazer isso. Você vai tirar crença, você vai fazer autoconhecimento, você tem uma questão de espiritualidade, é todo um trabalho. Nós somos uma empresa que precisa de investimento, precisa de conhecimento, precisa de curso, precisa de departamentos, precisa de um monte de coisa. E aí você olha pro teu filho e fala, o que meu pai errou e que eu tô replicando? Eu já me peguei falando coisas pro meu filho, que eu falei, não filho, desculpa, não sou eu que tô falando isso. Isso meu pai falava pra mim. E Esse sem julgamento, né? Não Sim. se trata de julgar. Se Difícil. trata, É difícil você não julgar. porque quando eu olho pros meus pais, até fazer uma consulta agora aqui. Quando eu olho pros meus pais, sim, eu enxergo as falhas hoje como adulta, mas eu não consigo ter um julgamento porque eu vi tanto esforço, tanta dedicação para acertar, que eu não consigo olhar com julgamento. Mas o mais difícil é você não julgar. Porque ao mesmo tempo, eles erravam, mas eram esforçados. Então, tem que ser esforçado. O julgamento, às vezes, ele é tão sutil que a gente tem que entender padrões. Por isso que não é fácil. Não é fácil você não julgar. É um hábito. Entendi. Quando você entende que quando você se coloca na cadeira de julgador, e assim, não julgo as pessoas. Já falou mal da roupa de alguém? Já falou, aquela pessoa, você viu o que ele fez? Eu tô julgando. Eu me coloco numa poltrona que não é minha. Eu me coloco numa poltrona de quem dá sentença. E não é nem sentença de juiz, é sentença do juiz da vida, que é Deus. E aí você começa a se afastar disso. Você começa a afastar desse julgamento. E dos seus próprios pais, só existe um caminho. Amar. Amar e agradecer. E quando você tem muitas questões com seus pais, eu sempre falo, lembre-se que se não fossem ele, você não estava aqui. É claro. Isso é verdade. Não teria vida. Então acabou. Então, no mínimo, e que é o máximo, eles foram o teu maior presente. Te deram a vida. Erraram. Fizeram o melhor que eles podiam ter feito. Como que eu volto lá? Eu reconheço. Ou como você. Eles eram esforçados. Tanto que para mim, por muito tempo, para sempre, eles foram perfeitos. Então, Ainda hoje eu falo neles com um brilho nos olhos, e entende? Mesmo reconhecendo, e eles reconheciam as falhas, né? Então, com pedidos de desculpa, né? Porque nós somos falhos. Então, talvez pela forma, né? Pela forma de histórias, né? Todos temos, né? Mas no sentido de como somos falhos o tempo todo.
mas buscando acertar. Acho que quando tem essa tomada de consciência, esse reconhecimento no sentido, né, esse arrependimento, né, nada muito grave, mas sim, no caminho. Eles eram muito super protetores, então perdi minha mãe, falei muito sobre essa questão da morte, sobre preparar filhos, porque eu peguei isso pra mim, quando a gente tiver os nossos eu vou prepará-los, não que tenha sido falha da minha mãe não me preparar, mas eu queria estar preparada. Entendeu? Um julgamento sem julgar, vamos Exato. dizer. Mas que bom, foram bem-sucedidos no sentido emocional, porque não tem coisa melhor do que os filhos olharem para os pais com admiração. Aham. Esse é um dos critérios. E depois eles vão absorver tantas coisas. Você vê, ela foi protetora. Se eu tiver meu filho, eu vou ser protetora. Uhum. Porque é assim. Até que qual é o limite dessa proteção? Exato. Isso é algo que a gente vai passar até a vida. Acho que o maior jogo da vida é quem que eu vou ser? Qual é o meu propósito que eu vou ser? E de que jeito que eu sou, sendo filha de quem sou, e sendo mãe ou pai de quem sou, ou não sendo, qual é a minha função aqui? É descobrir esse equilíbrio, sabe? E nós temos o outro lado também, pessoas que desistem de ter filhos por um medo que os impede. Eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir, né? Pena, né? É. É pena. Eu entendo que tem pessoas que decidem não ser pais. E tá tudo bem, a gente tem que entender as pessoas. Uhum. Mas se essa decisão é por medo, eu vejo muitas vezes um egoísmo. Porque o medo nos impede de viver o extraordinário. Quem tem medo não vive o extraordinário. Não faz o que tem que ser feito. O medo é um bloqueio. E eu acredito até que o medo é exatamente aquilo que o diabo coloca na nossa vida para a gente não alcançar aquilo que a gente tem que alcançar. Então, se for por medo, eu tenho dó, porque eu falo, não, por medo não. Mas, às vezes, por uma decisão racional, científica, do Uhum. corpo, alguma coisa assim, tá tudo bem, mas é tão bom ser pai e ser mãe. Com todo o desafio, é bom. Porque eu acho que a gente vive experiências adicionais que quem não tem, tem uma vida muito mais tranquila. Lógico que tem, às vezes tem. Né? Não tem essa responsabilidade, mas a gente expande a nossa consciência. Agora, não ter filhos é uma decisão? É. E tá tudo bem. Talvez uma missão também, Uhum. né? Só que eu vejo muitas vezes as pessoas que nem têm filhos, mas elas têm tanto amor que é como se elas doassem a maternidade e a paternidade delas para sobrinhos, para amigos, para Afilhados. pets, para afilhados, de uma forma que pais naturais não dão. Talvez essa é a missão. Então, a paternidade e a maternidade não é só a relação de nascer, que é aquilo que a gente estava falando, pôr no mundo. Esse é um elo mortal. Mas maternidade e paternidade é algo que está dentro de você. A gente não vê Deus e Ele é nosso pai. Perfeito. E é nosso principal pai. Quando foi que você viu essa necessidade de realmente dedicar a tua vida para falar de família e com as famílias, de buscar, né, cada vez mais levar esse conhecimento, esse auxílio, essa ajuda, né? Porque é grandioso. A verdade é que eu não vi, assim, com os olhos normais e nunca pensei sobre isso. Nunca tive uma família disfuncional, Uhum. graças a Deus, mas também não era o que é hoje. Acontece que, por intuição, as pessoas nos perguntando, pô, você tem uma família legal, uma família estruturada, é bacana. Eu vejo que você teve sucesso profissionalmente, tão difícil, porque tem o clichê, né? Sucesso no trabalho, azar na família, vice-versa. Porque a gente aprendeu a trabalhar, só ganhar dinheiro e ir atrás, e quando você olha uma família disfuncional, perdida ou falida. E aí eu, meu sócio, notamos que, poxa, tem tanta gente que não sabe estruturar sua família, e quando na verdade a gente empreende na nossa família da mesma forma como a gente empreende nas nossas empresas. Vamos falar sobre isso? Então tava eu, João Kepler, o Theo, que é o filho do João, meu sócio também, o Theo Braga, o Theozinho, e o Kaká Diniz. Convidamos o Kaká e falamos, vamos fazer um convite aberto daqui uns dias aí, vamos falar de família, vamos falar o que a gente faz, quais são os pilares das famílias, do que a gente precisa. Só que disso surgiram 600 amigos convidados, virou um evento. Uau! A gente falou, tá bom, estávamos vulneráveis lá para falar, chamamos outros amigos, e de 600 a gente sentiu uma responsabilidade muito grande, tinha uma escuta de Deus também, e daí cada um recebeu no teu coração de uma maneira. Eu entendi que aquilo era uma missão da minha vida, então eu não me preparei para falar de família. Nunca me preparei para isso. Eu me preparei para ser uma família.
E até hoje, sendo uma família, eu conto o que eu faço e vivo a coerência e conto o que dá certo e conto a minha trajetória, a minha jornada e levo outras pessoas comigo. Porque eu identifico hoje que quando eu olho para o meu país ou quando eu olho para outras nações, os resultados que esses países não têm nos problemas sociais que eles enfrentam, tem uma única base. A base é a família, que é a base da sociedade. E dentro dessa base da sociedade existe uma complexidade que a gente não nota, muitas vezes por estar direcionado a uma vida profissional, ao financeiro, que é lá que se a gente muda o núcleo familiar, a gente muda todos os resultados. Mudando todos esses resultados, o nosso posicionamento, você muda um país. Eu falei, então já entendi minha missão de vida e uma forma de eu devolver para a sociedade, que sempre realmente foi ótima nos meus negócios, uma forma de eu devolver, contribuir com a sociedade é eu contar e ajudar na vida delas também, como eu faço na minha vida. E aí virou esse evento gigante, 600, 2.500, depois quase 4.000 pessoas, e um movimento enorme pelo Brasil inteiro, que virou o poder da família. E isso mostra, né, o quanto que as pessoas estão sedentas, né? O quanto que é necessário falar sobre isso, o quanto eu sei que é no geral, não é só no Brasil, mas a gente aqui na nossa realidade, a gente vê o quanto se caminha para algo de perder cada vez mais, né? Esse núcleo familiar, sei que é clichê, todo mundo fala hoje em dia, de poder sentar à mesa, fazer uma refeição, era tão bom, hoje não existe mais isso. Mas eu lembro que na minha adolescência, eu tô com 41 anos, já existiam problemas assim, mas existiram aqueles pais que seguraram firme, né? Existiram aqueles pais que não deixaram isso se perder. Na minha visão, não sei se estou errada, mas não vejo como uma questão de geração. Entendo sim que é preciso olhar, né, para cada momento das coisas acontecendo. Vivemos num mundo, né, cheio de tecnologia hoje em dia, não vai ser a mesma forma, né, com que eu fui educada, eu vou olhar para isso quando tiver os meus. Mas eu não posso perder, né, aquilo que é a essência da família. Então isso mostra o movimento, né, em si, as pessoas irem buscar cada vez mais isso que vocês entregam, mostra o quanto existem famílias que ainda querem resgatar tudo isso. E é possível, né, não se precisa perder porque estamos numa outra geração. Muito, muito. Eu acho que talvez a gente resgata aquilo que a gente está perdendo ou já perdeu. E a gente sentiu que a gente está perdendo, que a gente está se afastando, que as coisas estão deixando de ser como era antes. E daí vem esse saudosismo, de falar, mas antes era bom. Não, antes também tinha os conflitos, Com como você disse. certeza. O mundo, ao meu ver, só melhora. A gente ganha conhecimento, nunca a gente teve tanto acesso ao conhecimento. Ah, mas a tecnologia tem destruído famílias. Não, a tecnologia não. A pessoa que está usando a tecnologia está destruindo sua própria família. É a forma como a gente encara as coisas. Até porque eu não acho que Deus permite que a gente tenha acesso às coisas que vieram para destruir. Mas Ele dá sim o livre-arbítrio da gente fazer o que a gente quiser com aquilo. Então eu creio que o mundo só melhorou. Os hábitos de vida mudaram por nossa responsabilidade. Então hoje, o que acontece? As famílias, elas estão hiperconectadas, elas recebem milhares de informações diariamente, como um podcast. Antes não tinha, eu ligava a TV, assistia aquela programação. É muita informação, é muita gente falando faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado, sucesso, sucesso, sucesso. A gente se deixa viver uma vida plastificada, de olhar para uma referência que é o suprassumo e falar, eu não vivo aquilo. E em vez de você modelar algo positivo, você sofre de ansiedade, você sofre de depressão, você não se enxerga naquela realidade e acha que você não faz parte disso. E a família, cada um vai vivendo o seu. Acho que as pessoas se tornam mais individualistas, porque vão assumindo suas responsabilidades, estão hiperconectadas, cada um no seu conhecimento, gerações muito diferentes. E hoje a gente tem um envelhecimento de vida mais tardio, que os nossos avós eram só avós. Hoje não, os avós trabalham, são ativos, os pais são ativos, todo mundo está trabalhando. E com isso perdeu a referência e a base. Perdeu o tempo de qualidade de mesa. Perdeu aquele momento que a família se reunia, porque chegava mais cedo em casa. Mas perdeu por quê? Porque a gente deixou. E por isso que eu falo que as perdas, elas são sutis. Elas não são repentinas. É um hábito de vida. De novo, o que você tem que ser? Estratégico.
estratégico para resgatar isso a partir do teu lar, a partir da tua casa. Então, muitas vezes eu também estou corrido. Eu tenho um monte de empresa, eu tenho um monte de negócio, mas em algum momento eu falo, opa, agora, pelo que eu quero, pelo exemplo que vamos almoçar juntos. Filho, não quero ir. Opa, com a família, vai estar junto. Filho, desliga o videogame. Não, eu mandei. Essa É tempo. autoridade de pais, né? Autoridade, Que é que outra pai tem coisa que medo. também. Não, às vezes tem medo de filho espanar. Limite é amor. Uma criança não sabe o que ela pode e o que ela não pode. A criança precisa de referência. Às vezes você até explica os porquês dos não, e às vezes você não tem que explicar mesmo, porque se você é uma autoridade, você não tem que explicar, você tem que ter confiança. Quando você respeitava um professor, um doutor, um médico, ele falava alguma coisa, você ficava retrucando? Não, você respeitava o professor. Ele falou que não, é não. Então pronto, um pai falou, ele tem autoridade, ele sabe o que é melhor, acabou, é não. Então a criança, a primeira frase que meu pai brincava muito disso é não. A criança tem que ouvir não. Esse é o primeiro ato de amor dos filhos hoje em dia. E a gente pagar o preço de estar junto, de ter tempo de mesa, qualidade de conversa e tomar cuidado. Por quê? Quais são as referências que a gente tem? Esse é o maior problema hoje em dia. A gente tem tanta informação, o que é positivo, mas muita referência. Boas e ruins. Boas, muito limitadas, ruins, muita quantidade. Então você também tem que tomar cuidado. Por isso que surgiu depois o Papo em Família, que é o quê? Eu acredito que boas referências transformam seu destino. Se eu olhar para boas referências, eu entendo que aquilo existe e falo, desejo ser assim. O que ele faz para ser assim? Como que ele vive? Quais são os hábitos dessa pessoa? Eu sigo exatamente a referência positiva e por isso que me dá resultado. E claro, tudo isso que a gente está falando aqui, reforço, né? Talvez quem esteja assistindo fique aqui, sim, mas é inatingível essa perfeição, é inatingível, né? Acham que é algo muito distante. E eu trago aqui de volta o que marcou muito o que você falou. É você querer. A base de tudo, que para mim ficou muito claro, não é estar preparado, porque você vai se preparando no caminho, né? Você quer realmente ter uma família com bases sólidas, você quer realmente que seu filho se torne, né, uma pessoa do bem, bem-sucedida, preparada para a vida. Então é quando você se coloca mesmo para fazer o que precisa ser feito. Basicamente é isso. E é como você falou, muitas vezes a gente não vai saber o caminho, vai errar, vai voltar, mas tem muito conhecimento hoje em dia aí, né, a gente precisa só saber selecioná-los. E um projeto como esses, né, você tem aqui para compartilhar com a gente. São muitos momentos, mas um momento que mais marcou você nessa trajetória, trabalhando com famílias, seja no evento, seja no programa, ou até mesmo um encontro na rua, algo que te marcou de verdade. Todos marcam de verdade, mas aquele que você, sabe, quando você lembra de algo que reforça aquilo que você faz hoje, é por isso que eu faço o que eu faço, que você possa contribuir aqui. Acho que para mim o que mais me impacta até hoje, de novo, não estudei para ser isso, não foi estratégico, foi Deus mesmo que me conduziu, me deu visão, me direcionou e até hoje é Ele, é quando eu escuto um depoimento de uma vida que mudou. Eu falo, Deus é tão incrível que você só precisa se posicionar. Um posicionamento na tua casa muda a tua família. Um posicionamento que eu tive de falar, eu vou fazer isso, porque eu intuí, eu vou falar com as pessoas, muda casamentos. Há pouco tempo, 2 depoimentos assim que me chamam a atenção, tem muitos, sempre, mas um deles foi de uma pessoa que chegou e falou, eu vejo as crianças na África, o programa Papo em Família começou na África, agora está no Mais SBT aqui no Brasil. Ele falou, eu vejo as crianças tendo outra referência de família pela paternidade que eles viram. Eu falei, eu não entendi, porque o programa, apesar de não ter restrição de idade, é um programa que a família pode assistir junto, e esse é o objetivo, resgatar o tempo de tela, de qualidade, quando a família pode sentar para assistir junto, não é um programa infantil. Eu falei, não, você não entendeu. Na África, a referência de família é muito distante do que elas veem em você. O pai ausente, muitas vezes violenta até sexualmente seus próprios filhos, trata a mulher como um objeto,
muitas vezes como um objeto sexual, ou um objeto que não tem o menor valor no núcleo familiar, e essa é a família. As crianças, isso é normal para elas, é a referência que elas têm. Quando o programa entrou no ar, elas entenderam que existe um outro tipo de pai. Eles entenderam que é um pai divertido, que conversa, tem uma mãe, eles têm filhos, eles se abraçam, eles falam que amam, e você virou uma referência de paternidade. E com isso, tem mudado o destino dessas crianças que começam a desejar essa família e não mais a que elas sempre viram. E isso muda toda uma nação. Isso realmente me impactou. Eu falo, Deus é incrível, maravilhoso, me emocionou, porque eu falei, a gente impacta quando a gente se posiciona sem saber aonde e sem saber os porquês e vai tão fundo. E quando eu recebo depoimentos de falar, olha, estou casado há 14 anos e numa mentoria meu casamento mudou em 3 meses. E eu falo, é Deus, porque a gente realmente, eu tenho prazer de contar tudo o que eu faço, de tudo que eu conheço. Se eu leio uma coisa, se eu aprendo uma coisa, se eu vivo uma coisa, eu passo para as pessoas. Eu quero que elas vivam isso. Eu quero que elas tenham sucesso nas suas casas, porque o sucesso numa família reflete na prosperidade na empresa, reflete num corpo mais saudável, numa mente mais saudável, numa espiritualidade. É tudo sobre o núcleo familiar. Então ouvi que 14 anos de casamento, o casamento mudou em 2, 3 meses. Pô, eu falo que incrível. Obrigado, Deus, porque além das empresas e dos negócios, essa entrega social tem feito muito sentido. E aí eu já entendi, entre o nascer e morrer, qual é o propósito que a gente tem que ter, pelo menos o meu, até lá no final. Incrível, incrível você falando. A gente relembra, né, algumas conversas que tivemos aqui. Foi tão bom aquele encontro. O Éden, a gente conheceu, veio fazer uma gravação aqui. Foi. A gente estava gravando os episódios do podcast DR Boa, da Kátia Damasceno, do Dr. André. Teve aqui para fazer um trabalho com eles. Nunca tínhamos nos visto, né? Sabíamos que vinha uma equipe para fazer uma gravação. E foi instantâneo, no momento que o Nando encontra ele ali, eles seguem conversando, ele conhece um pouco os espaços aqui da It's Flow, e dali, essa conexão fez com que a gente, né, estreitasse esses laços e a gente pudesse, né, acompanhar mais de perto esse trabalho. Então passa realmente esse filme na cabeça, apesar de pouco tempo, né, essa identificação. E a gente só tem a agradecer, né, a tua disponibilidade, agradecer por você se colocar, ter essa abertura, né, para levar, né, disseminar esse conhecimento, essa vivência, essa experiência. E a gente diz, conhecimento não é só aquilo que a gente adquire em livros, né, em cursos. A vivência é na prática que a gente realmente, né, não isolando conhecimento, claro, né, daquilo que a gente busca através de livros, mas a vivência. Então, obrigada por essa disponibilidade junto da tua família, né? Porque a gente sabe quanto que a Vanessa é tua parceira em tudo isso. Eu que agradeço e agradeço o convite, agradeço de estar aqui, de poder falar sobre isso e falo, a gente se conecta pelos propósitos, pelos princípios, talvez essa foi a nossa conexão. Eu amo quando eu conecto com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Conheço um monte de gente que não está alinhado, mas eu só conheço. Mas me aproximo daqueles que têm alinhamento com tudo que eu acredito, e foi nosso caso. E é isso, e a gente está falando sobre perfeição, e fiquei pensando, a gente não precisa ser perfeito, porque não vamos ser. Só existe uma pessoa perfeita nesse mundo, a gente está tão distante, mas a gente tem que buscar ser o mais próximo desse cara que é Deus, que foi perfeito, mais próximo. Vamos errar? Vamos, vai bater cabeça? Vamos. Só que se eu sei que é errado, eu não posso errar de novo. Não posso errar 2 vezes não, alguma coisa que eu sei que é errado. Eu vejo tanta gente que não tem consciência de muitas coisas. Deus até permite que erre, mas a partir do momento, e por isso que eu me dedico, abro minha agenda, a partir do momento que você descobriu algo, saiba que não dá mais para errar naquilo não. Pô, família é importante, cuida. Ah, mas é difícil. Ah, eu sei que é difícil, para mim também é. Mas eu tenho um determinado, é uma aliança que eu tenho. E levantei, você vê, muitas vezes é uma aliança tão grande que mesmo na responsabilidade eu tive que levantar minha família inteira junto. E tá todo mundo junto, porque família é assim.
na alegria, na tristeza, saúde, é assim. E isso não é só um ato verbal que se fala na hora de um casamento. É uma aliança que se faz, é uma determinação, é não ter plano B. Ou dá certo, ou dá certo. Vambora. Ah, Éden, mas eu tenho um segundo casamento. Tá tudo certo também. Às vezes, existe um limite. A gente escolheu errado. Se a gente soubesse escolher, a gente não tinha escolhido o que a gente escolheu no passado. Se a gente tivesse conhecimento, a gente não brigava pelas coisas que a gente brigava antes e separou. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não é sobre isso. Mas a partir do momento que eu descobri onde eu errei, se determina a dar certo agora. Faz acontecer. Não dê plano B, não dê chance para as coisas acontecerem. E a gente acreditar que é possível ter uma vida boa, feliz, plena e agradável. Foi para isso que a gente nasceu. Para uma vida boa, plena, agradável. Que é possível viver? É. Isso não quer dizer que não vai ter desafio. Eu tenho todos os dias uma vida muito complexa. Mas eu sei fazer da complexidade a minha leveza, porque eu sei reconhecer os propósitos, eu sei me posicionar e sei fazer o que precisa ser feito sem me lamentar. Tem que fazer? Tem que fazer. Vambora. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá oportunidade todo dia, né? Eu sei que fica aquela coisa, as nossas crenças limitantes, vamos dizer assim, muitas vezes nos colocam, poxa, ok, obrigada Deus, obrigada pela vida, mas as coisas estão tão difíceis, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem realmente ver essa questão, não, eu tenho que agradecer simplesmente pelo fato de eu estar respirando, mas é exatamente por isso, porque é uma nova oportunidade, no momento que você respira, que você, estou aqui, eu posso fazer de novo, eu posso tentar de novo, agora, com mais chances ainda, porque eu já errei e aprendi que não é daquela forma, é menos um erro, né? Agora esse erro já não vai fazer mais parte, agora eu tenho oportunidade, né, de tentar de novo, de fazer de novo. Então essa consciência, principalmente nas famílias, como você falou, não deixar o medo paralisar, não deixar com que o comodismo, né, e a rotina, acredito que seja mais rotina do que comodismo, né, deixar que a rotina realmente faça destruir aquilo que é tão valioso, né, para Deus, para nós, que é a família, né. E pode parecer muito aspiracional, né? Porque quando a gente fala assim, respirei, é um novo dia. E aí você vê uma mãe que acabou de perder um filho. Fala, você vai falar para mim que é um novo dia, né? Você vê problemas financeiros gravíssimos, é difícil, você acorda, você tem desafios, você tem contas a pagar, Não encontra saída, você muitas não vezes. encontra saída, mas eu digo assim, e por isso que eu faço o meu movimento, tantas pessoas fazem seus movimentos, acredite. O primeiro passo é ter fé, porque você só agradece a vida e reconhece que respirei, mas tô cheio de problema, quando você tem fé. Por isso, o primeiro passo, acredita de verdade em Deus. Siga os princípios, porque não adianta estar difícil, agradecer, mas não seguir princípio. Ah, não, mas eu vou fugir do princípio, porque minha vida está muito difícil. Eu vou tirar o que nem é meu. Opa, aí começa o caminho errado. Peça ajuda, tenha humildade. E o primeiro passo para a gente ter essa fé, essa conexão com Deus é a humildade. Nós somos orgulhosos de natureza, somos orgulhosos, carregamos orgulho, somos muitas vezes prepotentes, acreditamos que nós podemos tudo. Não, deixa que eu sei fazer, não, deixa que eu vou me virar, não, deixa que, não vou pedir favor, porque imagina o que ele vai pensar, o que os outros vão achar. Tudo orgulho. Vamos achar Abre o coração, vão achar o fraco. Seja fraco, exponha seus problemas, converse com quem pode te ajudar, peça ajuda, olhe o conhecimento, vá buscar conhecimento. E ainda que chorou a noite inteira, tem chorado a noite inteira, os problemas estão tão graves, entenda que vem um outro dia. E aí que a gente tem que entender, se a gente está vivo, hoje, ao invés da gente ficar olhando lá para o aspiracional, olha para quem está bem pior. Olha para quem tá bem pior. Olha para quem tá lá no leito, assim, não tem mais jeito. Não tem. É final. Tá definhando na cama. Vai falecer. Para quem não tem os braços, as pernas, depende 100% de alguém. Aí você começa a entender. Opa, eu tenho perna. Então eu vou buscar. Eu tenho boca. Dá para falar ainda.
eu tenho uma saúde que me permite caminhar para um lado, para o outro, dar uma volta. Faça. A gente olha muito lá para cima e esquece de olhar lá para baixo. Por isso que é importante nunca perder a referência de onde a gente veio. E olha lá para baixo também, a referência lá de cima nos impulsiona a ir para lá. Eu quero ser igual. Mas olha para baixo e fala, meu Deus, como eu sou feliz. Tem muita gente pior que eu. É isso. Incrível. Vou pedir para o nosso diretor, o Fernando, meu marido lindo. Coloca aquela fotinho A2 dessa família linda pra gente já chegando no final aqui. Eu quero que você olhe para essa família e fale pra gente qual é o sentimento que fica olhando para essa família no Natal. Natal que foi uma data que poderia ter sido um trauma para a vida toda para você. E você olhar para essa foto ali, a árvore de Natal ao fundo, e a tua família aqui, esses olhinhos, qual é o sentimento que fica? Engraçado porque foi uma determinação que eu tive também. O meu trauma não vai ser o deles. Perfeito. A minha história Tô toda arrepiada. não é a deles. Aqui, de verdade. E por muitos anos, claro, o Natal perdeu sentido. Eu amava o Natal. Tinha mais graça. Uhum. Você chegar o Natal de perda, até que um dia, e foi depois que eu tive as crianças, eu falei, mas aquela criança amava tanto o Natal. Eu, Éden, perdi meu pai no Natal. Eles não perderam. E reconheço que a perda do meu pai talvez foi necessária para eu ser quem eu sou hoje também. E que existe um Deus, um momento, um tempo certo para tudo. E é aí que eu determinei, falei, então a partir desse ano, eu vou voltar a ter os natais que eu sempre tive. Eu vou ressignificar os natais para os meus filhos. Porque a minha memória, até hoje foi uma, mas agora vai ser outra. Eu amo Natal. Eu faço festa de Natal. Eu chamo Papai Noel todo Natal. Eu brinco no Natal. Eu tiro foto, aceito até por mesma roupa, mesmo pijama no Natal. Porque eu sei da minha responsabilidade de construir as memórias que eu quero que meus filhos tenham. E esse é um grande problema, porque às vezes a gente carrega o nosso trauma e faz o nosso trauma o trauma dos nossos filhos. Que se tornam adultos também, cheios de traumas. Orgulho. Uhum. Orgulho pelo egoísmo. Então não. Nos primeiros natais eu fiz doído. E hoje é leve, um estilo de vida. Eu vivo a minha vida. E reconheço que o Natal não é nem sobre festa. É sobre reconhecer. Nós somos cristãos. Reconhecer o princípio, o valor verdadeiro daquela data. E Natal é festa, é a gratidão de falar, meu Deus, como o Senhor é bom. Mandou e enviou Jesus Cristo nessa data. Não sei se historicamente tem essa, é nessa, não é? Eu creio que sim. Tá tudo bem, pelo menos eu paro para agradecer e ter gratidão e louvar a Jesus de falar, que bom, que veio nos dar tanto exemplo. E hoje, por isso que eu consigo também ter leveza no coração. Porque se não fosse um Deus, talvez eu ficava remoendo dor, ficava remoendo as perdas. Não, Deus está lá, deu todos os exemplos, deu todos os ensinamentos, está lá. É lá que eu vou buscar como faz para eu ser mais feliz, mais leve e construir, deixar legado. Daí eu olho para isso e falo, é legado. É legado, exatamente. Vamos falar de um replay inspirador. Um momento marcante nessa trajetória, que se você pudesse, né, dar um replay ali, qual seria? São tantos, eu sei, mas se você pudesse trazer assim, olha, eu queria reviver tal coisa, queria assistir de novo esse filme. Tem tantas coisas. Se a gente pudesse voltar no tempo, com certeza eu voltaria lá naquela criança. Eu queria meu pai, né? Com certeza. Voltaria naquela época. Apesar que eu fui muito feliz, fui muito amado. Isso é muito importante, por isso que a gente tem que amar. Fui muito amado, muito querido, muito desejado. Eu beijei, abracei. Mas claro que a gente queria mais. Tem momentos de vida lindos. Eu vivo tudo na intensidade. Meus pais, meu casamento, o nascimento do Lorenzo, o nascimento da Antonella. Que idade vocês tinham quando eles nasceram?
uns 30 e Casou com 30, né? poucos anos. Casei com 29 para 30. Devia ter uns 33, 34 quando o Lô nasceu. Creio que sim. A matemática aqui, meu amigo. Pergunta não Conta combinada. tudo aqui, ó, no dedo. Apesar de nenhuma das perguntas foram combinadas, foi aqui, ó, no supetão mesmo. Não, eu casei, ainda tivemos alguns anos ali curtindo, poucos, e já tive filho, e era o meu sonho de vida ter filho, eu sempre quis ser pai. Então eu voltaria nesses momentos, mas voltaria para olhar de novo, sem arrependimento. Eu acho que até por aquilo, quando a gente começou nosso papo, eu valorizo tanto o tempo que eu realmente curto tudo. Vive intensamente aquele momento, está ali. Talvez eu voltaria assim para dar uma olhada, deixa eu ver de novo como que era, deixa eu reviver. Ou se eu pudesse voltar em épocas que eu não vivi para eu dar uma olhada, como que era tudo isso aí? Amor, falando em replay, aquele último vídeo ali, você disse que até tinha visto, né? Vamos dar esse replay aí para ele reassistir, que isso aqui, acredito que para um pai de 2, de 3, de 4, é para rever e rever. Olha, gente, os dois deitadinhos, dormindo abraçados, é isso? É fofo, né? Demais. E aí eu falo, gente, é tão bom ter filho. E quando eu olho, por isso que eu falo, isso motiva, né? Tem os desafios diários, tem as briguinhas eu não, amigo, se tem alguma coisa, meus lindos, que eu não sou, é perfeito. E minha família não é perfeita. Família sendo família, irmãos sendo irmãos, gente- pais sendo pais. A gente não é nada perfeito, a gente só busca todos os dias as ferramentas certas pra gente construir isso. E eles abraçadinhos ali, eu falei, brigam, falam do outro, mas olha que gostoso. Aí tá a essência. Tudo é sobre amor, né? Exato. O que é construído, o que foi construído nesse lar, o que permanece sendo cultivado nesse lar. Que a construção é uma parte, né? Mas é todo dia, diariamente, seja num casamento, seja, né? Nós não temos filhos ainda, como eu disse, mas é um grande sonho nosso, né? Se Deus quiser, Deus vai nos abençoar. E é um assunto que me toca muito, porque eu vivi muito isso, sabe, na minha infância. Graças a Deus, com toda a simplicidade, com todos os esforços deles, né? Venho de uma família muito simples, mas eu digo com toda a gratidão do mundo. Minha irmã e eu tínhamos um lar cheio de amor. Então nada nos faltou. Um lar, eu me emociono, mas enfim, onde os princípios de Deus foram a base. Né? A gente não deixou de passar por dificuldades, obviamente. Mas é nesse momento da falta, né? Quando a mãe partiu, o que ficou? Me perdoem. Eu não era uma adolescente como você, mas uma adulta já. E ainda assim e ainda é tão difícil. Mas o que deixa mais leve? O que ela foi permanece aqui, né? Então a importância dos pais saberem que não importa se um dia eles vão faltar. Porque se eles deixaram, né, algo, uma base sólida ali, um amor, né, que todo pai ama o filho, obviamente. Mas aquilo que você deixou de legado não tá em nada financeiro, não tá num bem, não tá naquilo que você foi pro seu filho, naquilo que você vivenciou com ele. E tá aqui, uma mulher de 41 anos, que há 3 anos perdeu a mãe, hoje, né, graças a Deus tem meu pai, minha irmã, e permanece. A tua presença permanece quando você realmente se coloca para viver e para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então eu tenho certeza que ela continua com a gente, né? E graças a Deus eu poder buscar em Deus, ter fé e estar aqui, né? Permanecer em pé. Porque no primeiro momento a gente pensa, né? Não vou conseguir, vou ficar em cima de uma cama depressiva a vida inteira. Então, por mais que eles tenham super protegido, lá no fundo eu encontrei aquela força que eles nos deram, né? Desde o comecinho, nos preparando. Então, vamos ser falhos sim, mas essa responsabilidade, como você falou, autorresponsabilidade.
Esse serzinho que hoje é tão pequenininho, já vai ser um adulto, que ele vai depender daquilo que eu tô trazendo para a formação dele, né? É o que você falou, o que ficou. É. Essa é a resposta. O que vai ficar? A gente tem essa dádiva da vida de a gente não saber qual é o nosso último dia. Que bom. Imagine se a gente soubesse. A gente viveria só em razão daquilo. Só. O que ficou. E eu sempre falo que o sucesso é o que vão dizer quando você for embora. É o que vão lembrar de você quando você for embora. E é o que você falou, você foi amada, você teve um núcleo familiar, você teve os direcionamentos de princípios dentro da tua casa, mas nada importou se era uma casa grande, se era pequena, Exatamente, esse é o ponto. se era num lugar, se era no outro, porque muitas vezes as pessoas julgam isso, de novo, o orgulho. Fácil ele falar assim, ninguém viu a nossa história. Uhum. Eu conheço muitos ricos aprisionados dentro de suas mansões. E conheço milhares de pobres livres, com uma vida incrível, felizes, porque a prisão está na mente. E a comunicação, que é a que eu uso, é a chave de libertação. Para abrir, muitas vezes, essa mente. Eu tive uma vida super simples, uma infância super simples, e eu nunca enxerguei a escassez. Nunca. É esse o ponto. Só enxergo hoje, adulto, falando, caramba, eu não tinha nada. Mas eu era tão feliz e sou tão feliz. E luto, eu vejo que muita gente passa por isso, e eu falo, eu passei por muitos anos para aceitar meu pai. Me dói quando alguém falece ainda, mas é assim, luto tem que ter data e hora para acabar. Se você entender, se você tá aqui, você tem seus filhos, você tem seu marido, você tem sua esposa, você tem tua vida para tocar. Se não fosse isso, você teria ido e a outra pessoa teria ficado. Tudo obedece uma lei, tudo tem a hora certa. E se você for ficar vivendo de remorso, de doença, ai, mas será, mas eu não fiz, você morreu vivo. E aí eu acho que é pior, porque é pior um suicídio do que uma morte natural. E suicídio, tem gente se suicidando vivo. Que é você não viver o que nasceu para viver, e essa conta vai ser alta lá no final. O que você espera, Éden, daqui para frente com esses projetos? Sei que tem muita coisa acontecendo, você não para, mas o que você ainda espera realizar? Eu falo que se eu soubesse tudo que já aconteceu, talvez eu teria até me assustado, não tinha noção do tamanho. Então, eu creio, e só peço a Deus sabedoria. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria e faça o que tem que ser feito comigo também. Desejo que a gente possa ser um país mais fraterno, mais família. Essa mudança começa dentro dos nossos lares, que a gente possa ser mais coerente com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. Que a gente possa realmente viver mais princípios, que a nossa boca possa estar mais leve para abençoar do que para amaldiçoar, que a gente critique menos e que a gente entenda que a mudança está em nós. A mudança da nossa vida, a mudança da nossa família, das nossas empresas, a mudança de uma cidade, de um estado, de um país, num planeta, começa na gente. Eu vejo tanta complexidade, tantos desafios, eu falo, Deus, me capacita, me dê sabedoria, para que eu possa ser um pedacinho diante do todo e que a gente possa levantar uma nação de famílias mais felizes, mais fortes. Amém. E que isso aconteça. Eu vivo não do que eu vejo assim, mas do que eu creio, e eu tenho visões de imaginação. Aquela criança que pode sonhar, eu sonho muito. Eu vejo coisas incríveis acontecendo. Que bem. Desejo que esse ano eu possa muitas delas materializar. Eu sei que vai ser para o bem de muita gente. Você sabe, você já identificou, né, em várias conversas, o quanto que nós somos apaixonados pelo audiovisual, quanto que a gente vive intensamente isso, né? Você contando tudo, você trazendo sua história, eu já imagino aquele documentário, assim, né? Você nunca pensou em fazer um documentário da tua vida? Já fez?
Eu acho que não tem muita coisa ainda. Acho que o documentário da minha vida dá para eu fazer tantas outras coisas. Quero ser um documentário vivo. Eu quero usar dessa comunicação do audiovisual, porque eu falo por muito tempo, até nos tempos atuais, o audiovisual ele tem um poder tão grande Isso. E por isso que eu de... digo não por ego, porque às vezes a gente pensa, contar a minha vida, e a gente conta tantas histórias, foram até hoje, mais de 8.000 histórias que contamos com estudos de caso. E no primeiro momento a pessoa ela fica meio constrangida, mas a minha história também não sei se é tão interessante assim. O primeiro, né, primeiro momento a gente acha que não é. Mas o poder que isso tem, justamente, você trabalha com isso, quanto que isso chega nas pessoas de uma forma tão impactante, inspirando, mostrando para elas que é possível. E por mais que a gente olhe para nossa história e ache que ela não é tão interessante assim, sempre tem, cada história é única que a gente fala, né? Não É tem esse dúvida. sentido que eu falo. Não tenha dúvida. Cada história faz parte da história que Deus já escreveu. Eu vivo a minha história, contando a minha história todos os dias. Isso. Eu faço do que eu vivo o exemplo para as pessoas, a começar da minha casa, dos meus filhos. O que eu vivo é uma verdade dentro de casa. Mas eu creio muito no audiovisual educativo, transformador, porque muitas vezes, que nem um programa de televisão, a gente tem a oportunidade de entrar na casa das pessoas sem bater na porta. Isso é incrível. E às vezes nem visita, né? Nem parente tem essa oportunidade. Então eu respeito muito. E eu falo que Deus me capacite, me dê sabedoria de entrar na casa das pessoas e saber dizer aquilo que faz sentido, que transforma, que educa, mas de uma forma leve, divertida, legal, como eu acho que tem que ser, porque eu sou assim, e que a gente possa ter esses trabalhos de audiovisual que são as boas referências, que fazem, pô, foi bom ter ouvido isso. Pô, isso daqui realmente faz sentido para minha vida, enquanto tem tantos outros que é só um passatempo, assim. E tudo aquilo que te tira o foco te distancia dos seus sonhos. Então, cuidado para não tirar o foco. E tira, né? Às vezes você fica lá, quando você vê, passou uns minutos, você fala, Então, que eu possa passar alguns minutos conectados, mas realmente aprender e me transformar. Vou pedir agora para o Nando trazer para a gente aqui uma lembrança que a gente preparou para você em agradecimento à tua disponibilidade, à tua entrega. E aproveitar para mandar um beijo, deixar um beijo para a Fernanda da Decore com Fé, nossa grande parceira. Tem um trabalho lindo também aqui, um trabalho que ela realiza com muito propósito, são quadros decorativos com a palavra de Deus. Uau. Então é uma forma de levar também a palavra Já gostei do nome, lares. Decore com Fé. E ela é uma grande parceira nossa aqui. Olha, você entrega? Isso daqui é um podcast diferenciado, vocês acham? Isso é It's Flow. Uau, que lindo! Caramba! 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará perto. Nossa, isso daqui é um troféu, não é qualquer presente. Que lindo! Nosso carinho, nossa maior gratidão de poder contar, sabe, com você, com teu conhecimento, com todo o trabalho que tu realiza, tua vivência, e que a gente possa estar lá, né, em algum cantinho, em algum espacinho para você lembrar desse momento e lembrar daquilo que a gente já tem construído juntos, né? Amém, adorei. Você sabe que eu sempre, nas minhas orações com meus filhos, eu sempre ressalto, falo que Deus possa realmente nos livrar de tantas coisas, nos fazer invisíveis aos olhos de tantos inimigos, e que muitas vezes possam cair 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas que a gente não seja atingido, e que a gente possa chegar onde a gente tem que chegar, falar com quem a gente tem que falar. Parece fácil, né, a gente falar sobre família, porque é gostoso, é muito propósito. Bom, flui, mas não é. Mas é desafiador quando a gente entende os desafios que a gente enfrenta, e levando a família inteira nisso, mas recompensa quando a gente sabe que tem propósito, tem Deus na frente, vai ser guardado com muito carinho. Obrigado. Adorei. E é isso, esse salmo a gente estava escolhendo, pensando qual seria, porque a gente, né, quer que leve o melhor, né, aquilo que realmente Deus possa falar, né, com você. E aí o Nando, a gente sentado assim, o Nando, nega, vai ser o Salmo 91. Aí eu digo, sim, amor, ele é muito forte, ele é ótimo, e justamente a proteção, é isso que a gente deseja. Mas vamos pensar mais um pouquinho? E aí ele disse, nega, vem cá. Aí ele abriu a Bíblia.
que ele abriu a Bíblia. Salmo 91. Nega, sem discussão. Ali o outro era para ser. Obrigado, Mais uma parabéns. vez, Declare obrigada. com fé, que lindo. Uau, um Nossa. super presente. Obrigadão. Eu que agradeço, o melhor presente foi esse convite. Muito obrigado, revivi minha família. Espero que essa história tenha feito sentido para vocês que estão em casa também, e que de alguma forma a gente possa se manter conectados, usando aqui do podcast, do audiovisual, para a gente se falar, para a gente se conhecer, para a gente se ajudar. Vem muita história pela frente E ainda, que a né? gente possa construir e desenhar muitas histórias juntos ainda. Parabéns por esse trabalho incrível, somos fãs. Obrigado, meu de vocês. Obrigado, viu? Obrigada a você que acompanhou até aqui, ficou com a gente até o final. E aproveita, né? Não esquece de aí, ó, se inscrever se ainda não se inscreveu. Deixe seu like, compartilha, leve para mais pessoas, porque é isso. Cada mensagem, cada história que chega aqui é justamente para poder inspirar. E lembre-se também que boas histórias nunca acabam, elas continuam nos inspirando. Um beijo grande para todos vocês.